Um feixe de luz entra em uma caixa retangular de altura L, espelhado internamente através de uma abertura A. O feixe, após sofrer 5 reflexões, sai da caixa por um orifício B, depois de um tempo de 10 a menos 8 segundos. Então ele recebe 5 reflexões e ele sai pelo orifício B depois de um tempo de 10 a menos 8 segundos. Né? Os ângulos formados pela direção do feixe, segmento AB, estão indicados na figura. Então está aqui na figura. Calcule o comprimento do segmento AB, dada a velocidade da luz. Né? Então, o que está acontecendo? Vamos parar para entender aqui no item A. A luz está entrando no ponto A, ela está incidindo 1, 2, 3, 4 e sai, né? No ponto B. Então, ela sofre 1, 2, 3, 4, 5 reflexões e sai pelo ponto B. Então, é isso que está acontecendo. Se ela está entrando aqui com um ângulo de 60 graus, e esse ângulo B aqui também vale 60 graus, então a gente pode concluir o quê? Que esse ângulo aqui também vale 60 graus, né? Esse ângulo aqui interno desse triângulo A também vale 60 graus. Então é como se a gente tivesse um triângulo onde os ângulos internos desse triângulo valem 60 e 60. Né? Que triângulo é esse? É um triângulo equilátero, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos tem que dar sempre 180, o único triângulo possível, onde os dois lados são 60, seria um ângulo de maneira que fosse 60, 60, 60. Então isso gera um triângulo com lados iguais, né? Eu vou chamar esses lados aqui de H, né, da hipotenusa, H e H. Então cada um desses ângulos aqui vale H. Então ele quer saber a distância de A até B. Então quantos triângulos você observa na figura? Tem 1, 2, 3 triângulos, né? Então aqui eu estou percorrendo H, aqui eu estou percorrendo H e aqui eu estou percorrendo H. Então eu estou percorrendo a distância de A até B, ela vale 3 vezes H. Então se eu agora determinar quanto vale H, eu mato a letra A. Mas vamos agora aos dados do problema. Né? Ele diz que ele percorre toda essa distância aqui, ó, de cima, em 10 a menos 8 segundos. Então, quanto vale essa distância de cima? Ela vale 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Né? Então ele percorre a uma velocidade, lembrando que velocidade é espaço sobre tempo, né? Ele percorre uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, uma distância de 6H em um tempo de 10 a menos 8 segundos. Então, aqui, usando essas informações do problema, eu consigo calcular o valor de H. Então, vamos fazer uma multiplicação cruzada. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 a 8 vezes 10 a menos 8 igual a 6H. Né? Aqui eu posso cancelar, né? Expoentes com sinais opostos na multiplicação. Né? Então, eu vou ter aqui o quê? 3 é igual a 6 vezes H. Então, se eu passar o 6 para o outro lado dividindo, eu vou ficar com 3 sobre 6, que dá 0,5 metros. Então, eu descobri que o H vale 0,5 metros, só que eu tenho 1, 2, 3 vezes H. Então, eu tenho 3 vezes 0,5, que dá 1,5 metros. Aí, com isso, eu termino o item A. Agora, vamos dar uma olhada no item B. O item B é mais conceitual. O que acontece com o número de reflexões e com o tempo entre a entrada e a saída do feixe se diminuirmos a altura da caixa L pela metade? Então, eu vou diminuir aqui esse valor de L pela metade. O que vai acontecer com o número de reflexões e o tempo? Bom, já de cara eu já digo para vocês, o tempo não muda, né? Por que o tempo não muda? Porque, para pensar na velocidade que a luz tem, né? A velocidade que a luz tem é fixa, né? É esse valor aqui, né? 3 vezes 10 a 8. Então, o tempo que ela vai levar para entrar em A e sair em B vai depender só dessa componente horizontal da velocidade, né? Então, se você tem um vetor velocidade, né, primeiro nessa direção, depois nessa direção, depois nessa direção, depois nessa direção, você poderia decompor esses vetores e encontrar o seu valor horizontal. Né? Percebe que se eu mudar a altura H, eu não vou estar mudando o triângulo, né? Eu vou continuar com triângulos equiláteros, né? Então, se eu decompor esse vetor aqui, ó, como ele tem a mesma velocidade desse vetor aqui, então a componente horizontal vai ser a mesma, né? Então, como a componente horizontal é a mesma, ele vai levar o mesmo tempo para entrar e sair da caixa. Tá? Então, essa é uma forma de você perceber isso sem ter que fazer muitas contas matemáticas. Né? É só você perceber que, se você diminuir a altura,
a componente horizontal da velocidade não muda, né? Então, por isso, como é a componente horizontal que dita o tempo que a luz leva para entrar e sair da caixa, então, como ela não muda, então também o tempo não muda. Agora, o número de reflexões, né? O número de reflexões tem uma sacada boa aí para determinar. Se você altera a altura da caixa pela metade, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que a luz ela vai bater aqui, nesse ponto, vai voltar. Vai bater aqui nesse ponto e vai voltar. Então, agora, na verdade, cada triângulozão vai formar quantos triângulozinhos, né? 1, 2, né? Então, cada triângulozão vai formar 2 triângulozinhos. Então, cada triângulozão, onde eu tinha 2 reflexões, eu passo a ter 1, 2, 3 reflexões, né? Então, onde eu tinha 2, eu passo a ter 3. Então, ao todo, quantas eu vou ter, né? Então, desenha todos os triângulozões e conta, né? Mais ou menos assim. Quantas reflexões você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 reflexões. Então, perceberam? Se eu diminuo a altura L pela metade, eu aumento o número de reflexões para 11. Maravilha? Um abraço, pessoal.